Bom, gente, nós estamos iniciando mais um episódio do nosso NorteCast. Episódio este que vai ao ar e você vai curtir com muita singeleza. Esse é um episódio que com certeza você vai tirar proveito dele e vai crescer na vida e vai ter ideias novas a partir da história que nós vamos ouvir hoje aqui no nosso NorteCast. Ao meu lado, hoje nós estamos aqui com o Fábio Gomes. E aí, Fábio? Olá, Celso, olá, senhor Joseph, olá, você, assinante do NorteCast, seja bem-vindo e que você possa ouvir essa história inspiradora aqui do nosso empreendedor Joseph. Pois é, nosso convidado hoje é o Joseph Domingos e ele veio aqui exatamente falar da sua vida, da sua história e com isso nós vamos ajudar pessoas. Ele aceitou o nosso convite de participar desse episódio exatamente com o intuito de fazer com que outras pessoas também possam alavancar as suas ideias e entrar no mundo do empreendedorismo. E aí, já no início, eu gostaria que você desse aí uma curtida e fizesse seu comentário e se inscrevesse no canal e nós vamos ficar muito felizes em receber você aqui no NorteCast. Joseph, muito tempo de estrada, muita história para contar. E eu tenho certeza que esse programa será um programa pequeno para a gente conversar sobre essa história. E aí, o empreendimento completando 40 anos. Isso é muito tempo. Mas vamos começar do início. Como tudo começou? Boa noite, Fábio, boa noite, Celso, né? E boa noite também à audiência do NorteCast. Foi uma honra para mim, né? O Fábio, né, me convidou para participar, né, deste projeto de vocês, né, que eu acho muito interessante, tem um objetivo, né, e uma missão bastante interessante, que é compartilhar, né, conhecimentos e experiências de pessoas que já estão empreendendo para que outras também se sintam, né, incentivadas, né, nessa missão também. E eu vou procurar aqui, né, contribuir da melhor forma que for possível, começando a minha história do começo mesmo. Eu quando falo com as pessoas, né, eu converso muito com meus colaboradores, né, o nosso grupo acho que tem 110, 115 colaboradores, e eu estou sempre conversando com eles, né? E eu costumo dizer que a vida é feita de etapas, né? Feita de ciclos. Nossa vida, se a gente for pensar direitinho, for acompanhar, a gente percebe que são ciclos. Nossa vida é composta de ciclos. E eu costumo dizer que o primeiro ciclo da minha vida foi eu ter vindo morar em Afogados da Engazeira. Né? O primeiro ciclo da minha vida foi uma influência direta e muito forte de meu pai. Ele morava numa cidade pequena da Paraíba, né, próximo aqui da fronteira, e com a intenção de procurar uma escola melhor para os filhos, ele decidiu vir morar em Afogados da Engazeira. E eu acho que foi aí o início, né, de tudo, foi essa decisão que meu pai tomou, de dizer, olha, eu vou para Afogados, porque em Afogados tem escola melhores, meus filhos vão ser melhor preparados, né, para a vida, né? E eu acho que isso foi o primeiro passo de minha vida, foi meu pai querer me oferecer uma educação melhor, que eu acho que a base de tudo é a educação. Qual idade? Acho que tinha 8 anos, 7, 8 anos, isso foi em 1966. E vim para cá estudar no Padre Carlos Cotati, foi a minha primeira escola em Afogados da Engazeira. Eu acho que esse foi o primeiro ciclo, né, da minha vida. Outro importante,
né, que eu acho que foi outro salto, né, de ciclo na minha vida. Depois de ter chegado aqui, ter estudado, depois fui depois que terminei o primário, né, na escola Padre Carlos, eu fui para o colégio normal. Naquela época, Fábio, aqui em Afogados, o colégio normal era um colégio de freiras, né, que tinha sido de freiras e só tinha meninas, né, pessoas, né, do sexo feminino que estudava. E nesse ano que nós fomos para o colégio, foi o primeiro ano que foi misto. Né, que foram meninos que foram estudar. Muito preconceito naquela época. Não sei se você se lembra disso. Eu lembro do preconceito, né? Chamava os meninos que foram para o colégio normal de as menininhas das freiras. Mais ou menos isso. Né? E a maior parte desses meninos foram exatamente lá do Padre Carlos, né? Porque tinha a escola de Luiz Alves lá embaixo, que também era mais de meninos, né? Era bem masculino. Né? Bem masculino. Era o ginásio. E estudando no colégio normal, já terminando o ginásio, o Banco do Brasil fez uma seleção aqui para menor aprendiz, né, para contratar menor aprendiz. Já tinha agência aqui? Já tinha agência aqui. A agência parece que foi inaugurada aqui em 66, no ano que nós viemos morar aqui, sabe? Isso foi em 72, no final de 72. Já na nova agência que é até hoje. Já na nova agência. Era ali na Rio Branco, onde hoje é o Sindicato dos Trabalhadores. A agência do Banco do Brasil iniciou ali. Exatamente, era ali. Eu me lembro que o primeiro gerente da agência do Banco do Brasil, tinha uma rural, né? E naquela época, para chegar lá no colégio normal, era mato ali, era muito esquisito, cheio de mato, assim, E ele, numa rural bonita, às vezes, né, ia levar a filha e eu ia andando e ele às vezes me dava carona, né? Entra aí e tal. Aí eu achava aquilo muito, né, uma rural nova. Você não via nem o barulho de fora, você não escutava. Era o SV da época. Então, gente, aí o banco fez essa seleção para 2 menor aprendiz, né? E escolher 2. E aquilo também era o primeiro projeto no Banco do Brasil. Não existia menor aprendiz. Era uma legislação recente, né, que autorizava as empresas a fazerem isso. E essa seleção, o critério nas escolas era que as escolas mandassem as melhores notas. É o que eu digo, foi aí que começou, né, a diferença lá de meu pai, né, de quando decidiu vir para Afogados para oferecer uma escola melhor, e que a gente se interessou, né, e conseguiu. Aí pronto, aí foi uns 4 alunos do colégio normal e uns 4 alunos do colégio de Luiz Alves, o cenecista. E foi nessa seleção que eu e Zé do Egito, né, fomos escolhidos, né, para ser menor aprendiz. Eu acho, sabe, Celso, que aí eu acho um novo ciclo importante na minha vida. Não é porque eu acho que você se lembra, as pessoas que trabalhavam no Banco do Brasil eram pessoas, a maioria era de fora, quase não tinha ninguém de Afogados da Engazeira, de culturas diferentes, né, às vezes de regiões diferentes, não é? E que aquilo trazia coisas novas, costumes novos, visões novas, né, conhecimentos novos para a cidade. E eu e Zé do Egito, nós tivemos a oportunidade de conviver de perto, de se relacionar, né, em relação de trabalho com essas pessoas. De culturas diferentes. De culturas diferentes. Eu, se eu não me engano, tinha apenas Nelson Galvão, chamado Nelson, era o único funcionário de Afogados da Engazeira que nessa época estava no banco. Exatamente. E a maioria era de fora, né? Tinha, por exemplo, Edson Bigodão era de Caruaru, tinha gente da Bahia, né? Gente do Rio de Janeiro. Verdade. E assim, aí eu acho que esse foi o início de um novo ciclo. Eu aprendi muito. Eu costumo dizer que o Banco do Brasil foi, né, depois da minha família, né, eu acho que foi a minha principal escola, né, foi o Banco do Brasil. Daí eu passei 33 anos, né, trabalhando no Banco do Brasil. Joseph, tem uma pergunta para te fazer. Você falou que o seu pai saiu de uma cidade da Paraíba e veio até Pernambuco. Então, assim, isso é algo que me chama a atenção, porque ele foi, digamos, visionário e abriu mão
digamos, de uma vida pensando nos filhos e investir em vocês, é isso? Isso. É isso que eu vejo também, Fábio. É isso que eu sinto também. Quando eu revisito nessa história, eu sempre penso isso. Eu digo, o meu pai foi quem primeiro viu, enxergou tudo isso, né, para os filhos, né, quando tomou essa decisão de ir para uma cidade maior com a intenção, né, com o objetivo de oferecer uma escola melhor, uma melhor educação para os filhos, sabe? Eu sempre vejo dessa forma também. Quantos irmãos, família toda? São três irmãos. José, em relação a essa continuidade, você sai daqui, vai cursar um curso superior fora de Afogados da Engazeira e a partir daí continua trabalhando no banco ou se submeteu a novos concursos e continuou no banco? Exatamente. Olha, Celso, aí fui menor aprendiz, né? Quando existia concursos internos, né, no Banco do Brasil, essas pessoas, né, tanto contínuos, que era o caso do Nelsinho, né, do Paulão, como nós que éramos menor aprendiz, né, depois de 17 anos, teria direito a participar desses concursos internos, só que na minha época não houve nenhum concurso interno. Eu tive que me submeter a um concurso nacional, que na época a gente saía daqui para Arco Verde para prestar esse concurso lá em Arco Verde, e foi quando eu passei nesse concurso nacional. E permaneci no banco, depois de completada a idade, né, eu permaneci no Banco do Brasil já como funcionário concursado. O Zé do Egito, por exemplo, infelizmente não logrou êxito, né, aí eu permaneci. Na época, a agência de afogados estava com o quadro completo e para assumir, eu tive que ir para Serra Talhada. Aí assumi no Banco do Brasil em Serra Talhada, depois de concursado. Celso, aí isso foi em 1975 e em janeiro, né, fevereiro de 1976, quer dizer, isso foi em julho de 75. Em janeiro, fevereiro, eu prestei vestibular, em Recife, no curso de administração de empresas. E passei no vestibular. O banco, normalmente, ele só transferia um funcionário depois de 2 anos, que era o estágio que era necessário para se confirmar, né, na empresa. O estágio probatório. Aí, por eu ter passado nesse vestibular com 8 meses de banco, o banco priorizou a minha transferência para Recife. Aí, em maio de 1976, com menos de um ano, com 10 meses, né, de banco, eu fui transferido para uma agência de Recife para poder iniciar o meu curso superior. Pronto, aí foi aí que começou a minha vida. Aí saí de casa, um novo ciclo. É por isso que eu digo, sabe, Fábio, que a vida é feita de ciclos. Aí fui estudar em Recife, foi quando Maria do Carmo também, né, foi para Recife estudar. Eu fazia administração de empresas e ela fazia farmácia, né, na Universidade Federal. E eu estudava na Católica. O interessante é que eu ia perguntar exatamente em que momento Maria do Carmo entrou na minha vida de José. Qual foi o ciclo? Mas ela entrou antes na minha vida. É exatamente isso, né? Muito antes desse período de ir para Recife. Quando eu cheguei no colégio normal, ela já estudava lá, né? Porque as meninas estudavam lá. E eu conheci Maria do Carmo lá no colégio normal. E eu já achava ela interessante, né? Mas ela não se interessava por mim. Naquela época se precisava pedir namoro, né? Eu pedi ela em namoro e ela ficava resistindo e tal. Mas a gente começou a namorar em 73. Então, em 73, Maria do Carmo já entrou na minha vida e eu entrei na vida dela também. Que foi quando eu entrei também, em pouco tempo, eu entrei no Banco do Brasil como menor aprendiz. Pronto, a partir daí a gente namorou 7 anos. Casamos em 73, começamos a namorar, casamos em 1980. Namoramos 7 anos. E aí o curso, iam junto para o curso e tudo? Pronto, aí moramos em Recife, estudando, né, os dois fazendo, né, curso superior. Aí, Fábio, foi quando eu passei em outro concurso, sabe, um concurso interno do Banco do Brasil, para ser promovido, né, para ter uma função
não é, diferenciada no banco. E novamente, né, eu passei nesse concurso. Em Pernambuco, nessa época, um concurso nacional, interno, mas nacional, todas as agências. E eu me lembro que nessa época só passaram 2 funcionários de Pernambuco. E em Recife, nenhuma das agências de Recife não tinha vaga para a função, né, que eu passei. Aí foi quando eu tive que sair de Recife. Aí fui para Paraíba, uma cidade chamada Mamanguape, que fica né, no caminho de Natal, perto de João Pessoa. E pedi a transferência do meu curso para a Universidade Federal da Paraíba. Aí foi por isso que eu terminei o meu curso lá em João Pessoa. Maria do Carmo fez a mesma coisa. Pediu transferência do curso dela da Federal de Pernambuco para a Federal da Paraíba. Mais um ciclo de vida, né, Fábio? Que legal. Aí quando vocês terminam esse curso na Paraíba, em João Pessoa, fecha esse ciclo de estudo até aí, né, curso superior, e vamos agora para o mercado de trabalho. Como é que surgiu? Maria do Carmo já sai da faculdade, bioquímica, né, aí surge a oportunidade de montar esse laboratório. Como é que surgiu isso? Exatamente. Eu fui inicialmente para João Pessoa em 1979, a gente solteiros ainda, e casamos em 80. Não é? E ficamos até 82, que foi quando terminamos o curso. Terminamos iguais, né? Em agosto de 1982, eu administração e ela farmácia e bioquímica. Foi quando a gente começou a pensar a nossa vida novamente. Olha, e agora? Né? Eu permanecia no Banco do Brasil, o meu projeto era continuar a carreira, porque eu fui para a Paraíba já fazendo carreira, né, no Banco do Brasil. Meu projeto era permanecer, né, com esse objetivo de crescer no Banco do Brasil, e ela em exercer a profissão, que ela tinha acabado de fazer o curso superior. Aí foi nesta oportunidade que surgiu a oportunidade da gente comprar esse laboratório que hoje ainda permanece em Afogados da Engazeira. Tinha 4 professores lá da Universidade Federal, que tinham um laboratório lá em João Pessoa, e se desentenderam e colocaram, né, esse laboratório à venda. E Maria do Carmo, como era aluno deles, né, demonstrou interesse e deu certo. Né? Compramos o laboratório. Eu tive que rever, né, os meus objetivos de banco, né, tive que tentar conciliar, aí sim, a carreira do banco com o novo empreendimento, né, que a gente tinha, que seria o laboratório. Isso. Aqui em Afogados da Engazeira. Mas sua esposa já estava formada ou estava em processo? Formada. A gente foi, coincidentemente, terminando os cursos, surgiu essa oportunidade. No caso, esse laboratório ele não funcionou mais em João Pessoa, ele foi transferido para Afogados da Engazeira. Foi transferido compramos e trouxemos para Afogados da Engazeira. Ela veio primeiro, né, para instalar, né, o laboratório, e eu permaneci no Banco do Brasil, lá pedindo transferência, querendo voltar para a minha região, né, para a minha cidade, porque a partir daí eu tentava, eu ia tentar conciliar a minha carreira do banco com a situação profissional de Maria do Carmo, que teria que ficar agora em Afogados da Engazeira. E tinha agora também uma carreira pela frente, né, assim, digamos, se abrindo, porque estava saindo recém-formada da faculdade, via para Afogados da Engazeira, que tinha, acredito, um laboratório, e aí ela vem para implantar mais um e fazer carreira. Sim, exatamente. E estamos aí há 40 anos. Há 40 anos. Isso foi em 82, né, para 2022, 40 anos. E assim, sabe, Celso, foi difícil também eu conciliar o meu crescimento profissional, né, com essa situação de ela não poder sair de Afogados da Engazeira. O Banco do Brasil tem uma prática para gestores, né, porque a partir de 1991, 92, eu já comecei a ocupar cargos de gestão no Banco do Brasil. E aí eu teria que estar mudando, porque o banco tinha uma prática de, depois de 2 anos, o gestor teria que mudar.
de dependência, de agência. Aí foi esse o nosso grande desafio, né, de tentar conciliar a minha carreira, eu permanecer crescendo no Banco do Brasil, ou no mínimo manter-se como gestor de agência, como primeiro gestor de agência, com a situação de Maria do Carmo, né, não poder sair de Afogados em Gazeira e me acompanhar, né, na minha carreira no banco. Aí pronto, aí foi quando eu fui gerente em Carnaíba, né, fui gerente aqui em Afogados em Gazeira. Em Afogados eu fiquei de 94 a 98 como gestor. Foi a cidade que eu mais demorei, consegui ficar 4 anos. E quebrou esse protocolo de 2 em 2 E anos. quebrei esse protocolo de 2 anos, sabe? E aí daqui consegui ir para Arco Verde, que era a cidade mais próxima, não, para Custódia inicialmente. Eu saí de Afogados para Custódia. Depois de Custódia fui para Arco Verde, fui ser gerente em Arco Verde. E na agência de Arco Verde eu tive um destaque muito grande nessa época. Foi de 2000 a 2002, 2003. E o banco investiu, sabe, na minha formação, sabe, Fábio. Nessa época, né, eu recebi um MBA na Universidade Federal, que foi assim, um MBA preparado para executivos, né, do Banco do Brasil com executivos clientes do Banco do Brasil. Aí fez um entrosamento de vários empresários de Pernambuco, né, com gestores de agência, né, do Banco do Brasil. E isso me deu um upgrade muito grande no meu conhecimento profissional, sabe? Mas, desculpa interromper, qual upgrade para a gente entender? De conexão, de conhecer pessoas, de network? Isso? Exatamente, de conexão e de conhecimento, sabe? Por exemplo, eu tinha curso superior, não é? Mas esse MBA, né, me trouxe uma experiência extraordinária para o conhecimento da prática do mercado, certo? Sim. Além da oportunidade. Fora do banco. Fora do banco e de professores, né, do país, né? A maioria o MBA era na Universidade Federal de Pernambuco, mas a maior parte dos professores vinha de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, da USP, sabe? Eles vinham, né, para dar essas aulas. Então eu aprendi muito, foi outro passo muito importante na minha formação, né? Foi esse MBA. Isso me ajudou a eu fazer um trabalho muito bom na agência de Arco Verde. É uma cidade maior e esse trabalho me credenciou para eu ser gestor na capital. Normalmente, naquela época, você ser um gestor de uma agência de capital era muito difícil, tá? Principalmente saindo do interior. Quantos anos já de banco? Já tinha o quê? De 75 para 2000, né? Já 25 anos de banco. Já tinha 25 anos de banco. Aí, olha, mas como era que eu conciliaria em Recife, né, e Maria do Carmo em Afogados em Gazeira? Já ficaria muito distante. Os filhos já existiam, né? Os filhos já estavam estudando em Recife. Sim. Já, sabe? Aí era só eu e Maria do Carmo aqui em Afogados. Eu em Arco Verde, eu vinha no meio da semana, eu vinha em casa. Na quarta-feira, né, eu dividia a semana ao meio e vinha o final de semana e vinha a quarta-feira. Ou então íamos junto para Recife para ficar com os filhos. Mas aí para Recife ficaria muito distante. Mas eu não tive, Fábio, eu não tive como negar, né? Eu tive que atender, né, a convocação do banco e fui para uma agência em Recife. Passei 2 anos lá. Era eu morando com os filhos, né, e Maria do Carmo sozinha em Afogados em Gazeira, né, com o laboratório e as farmácias, né, já as 2 lojas já, e ela, né, segurando isso aqui. A farmácia dos municípios. Farmácia, né, dos municípios, né, e o laboratório Maria do Carmo. Em que ano surgiu as farmácias? A primeira o laboratório foi em 1982, né, que foi a primeira empresa, né, nossa. A farmácia foi em 1990. Que foi no mesmo prédio, né, vizinho ao laboratório, que hoje é a matriz. Uma boa espera, não foi? Exatamente. 8 anos. Isso já era um projeto? Ter farmácia? Já era um projeto. Por que era um projeto? Porque quando nós compramos o laboratório em João Pessoa, lá era dessa forma. Esses professores colocaram no mesmo prédio o laboratório e uma farmácia. Aí a gente viu esse modelo lá em João Pessoa. Aí diz, um dia a gente vai fazer isso também
Quando a gente puder, vai fazer isso também. Aí, em 1990, nós conseguimos, quer dizer, 8 anos depois, né, do laboratório, conseguimos abrir uma farmácia que hoje é a matriz da farmácia dos municípios. Em 96, 6 anos depois, na época eu era gerente do banco aqui em Afogados, trabalhava aqui em Afogados, em Engazeira, abrimos a filial lá da Manuel Borba. Aquele prédio era de TAS, né, de Casa de Gastão, né? Aí compramos aquele prédio ali e abrimos a filial da farmácia dos municípios, isso em 1996. E aí, 2 farmácias, administração de Maria do Carmo, junto com o laboratório. Enquanto isso, você no banco. Quando é que você sai do banco e diz, agora eu estou aposentado e vou parar com tudo? Ou não houve essa parada? Exatamente. Estava em Recife ainda. Exatamente. Não, eu já tinha voltado para o interior. Maria do Carmo permaneceu, né, segurando isso e eu tentando, né, fazer a carreira. 10 anos antes de eu me aposentar, eu já sentia a necessidade de sair do banco. Os negócios já exigiam, né, a minha presença. E foi muito difícil a nossa decisão, eu e Maria do Carmo. Olha, como é que a gente faz? Eu saio do banco ou eu permaneço para garantir a aposentadoria? Né, porque uma aposentadoria, né, da Previ, né, que é o Fundo de Previdência do Banco do Brasil, é uma aposentadoria diferenciada no mercado, principalmente naquela época. E a gente decidiu que eu permaneceria no banco, ia ficar, né, com esse objetivo de alcançar a aposentadoria e ela continuaria, né, tentando administrar, né, os negócios. E assim a gente ficou até 2007, que foi o ano que eu me aposentei. Mas antes, Fábio, eu voltei de Recife, né? Houve uma situação assim interessante que Maria do Carmo falava com o superintendente estadual, me lembro, na época, Diniz, um senhor muito um amigo da gente, e dizia, olha, Diniz, o Banco do Brasil vai acabar destruindo a nossa família, porque eu não consigo mais, né, administrar isso, né, Joseph, né, morando em Recife, né, com os filhos, e eu sozinha em Afogados da Engazeira. Ele dizia, olha, mas eu não posso levar Joseph para o interior. O banco já investiu muito nele, não é? Ele tem, não é, a capacidade profissional de ser gestor na capital. Como é que eu vou mandar ele para o interior? Como é que eu vou justificar isso à direção do banco, não é, ele voltar para o interior? Mas ela insistiu tanto que ele disse, aí não teve jeito. Aí foi quando eu retornei para o interior. Aí vim para a agência de Itabira, né, como gerente. Depois fui para a Sertânia e me aposentei em Sertânia. Em 2007 foi quando eu saí do banco. E aí veio... E aí como é que nasce agora a Clinical? Novo ciclo, né? Novo ciclo, né? Novo ciclo muito importante também, que foi esse que se iniciou com a minha saída do banco. Aí aproveitei toda a minha experiência, todo o conhecimento que adquiri no banco, digo, agora eu vou aplicar isso agora nos meus negócios, nos meus interesses. Aí foi quando as farmácias começaram a crescer mais, o laboratório também começou a crescer mais, e eu achando pouco, né, ainda criei mais 2 empreendimentos, né, depois que eu saí do banco, que foi a distribuidora, né, a Farmaplus, distribuidora de medicamentos, né, e produtos hospitalares, uma distribuidora voltada para hospitalares, e também com foco no setor público. A gente vende 90%, 95% dos negócios da Farmaplus para o setor público. Isso foi em 2008, um ano depois, né? E em 2012 nós inauguramos o Clinical Center, que é a última empresa, não é, do grupo. A gente chama grupo assim, sabe, Celso? É mais para uma facilidade de marketing, não é nada formal, não é nada, a gente chama grupo JM, né? Usa, né, mas é mais para marketing. Não existe formalização de nenhum grupo, né? Mas é a composição dessas 4 empresas. Dá uma ênfase ao empreendimento.
né? Como grande. Fica mais didático, né? Grande, Didático, né? para entender. Mostra de fato o que as empresas são. Não é um compêndio de empresas e não uma só empresa. Não é uma só empresa. Mas assim, eu também costumo dizer que todas as 4 empresas são todas na área de saúde. Quando eu converso assim com meus colaboradores, sabe, eu digo, olha, nós não vendemos medicamentos, nós não vendemos, né? O nosso negócio é saúde. A gente vende saúde, não é produto, não é, sabe? Então as 4 atuam, cada uma com a sua particularidade, não é? Mas todas, né, na área de saúde. E diferentes, sabe? São bem você imaginar assim, ó, uma distribuidora de medicamentos e uma farmácia, mas são coisas completamente diferentes. São negócios diferentes. Cresceu como você imaginava ou cresceu além do que você imaginava as empresas? Celso, veja bem, quando eu comecei a me dedicar, né, quando eu saí do banco, eu senti que as empresas elas iam crescer mais rápido, tá? Por conta da dedicação, do conhecimento, né, do foco, né, que a gente começou a dar. E algumas foram surpreendentes, né? Por exemplo, a distribuidora, ela teve um crescimento surpreendente para a gente. Eu não imaginava que chegasse. Hoje a PharmaPlus, eu acho que ela está no top 5 das distribuidoras hospitalares de Pernambuco. Sabe? Então a gente não imaginava chegar a tanto. E com a perspectiva ainda de crescimento muito grande ainda. A empresa ela já atua, né? Ela tem uma área de venda que ocupa o Nordeste inteiro já, sabe? Então, essa foi surpreendente. E outra que está nos satisfazendo muito também é o Clinical Center, né? Que é a última empresa, não é? E que, assim, existe, né, uma prestação de serviço que a gente já percebe o reconhecimento na sociedade e na região, sabe? Já dá satisfação a gente pelo empreendimento que a gente fez, né? Pelo sacrifício, né? Pela dedicação que a gente teve na formação, né, do Clinical. Assim, numa visão geral, a gente é satisfeito, né, com o posicionamento que as nossas empresas têm hoje no mercado. Em relação aos filhos, o Joseph e Maria do Carmo têm mantido os filhos como herdeiros ou como aqueles que vão dar continuidade ao trabalho? Isso é complicado. Isso é complicado. É uma etapa, né, é um ciclo. Outro ciclo. É um ciclo complicado, sabe? Porque uma dificuldade é a gente, pela nossa experiência e pela idade, não é? A gente tende a achar que os filhos não têm, né, não acompanham, né, o que a gente fez até agora. Entendeu? Mas isso é só uma sensação na realidade, não é? Mas a gente acha que até a gente sair, não é, os filhos, né, vão estar preparados para que assumam, né, o que a gente construiu até agora. A gente tem, por exemplo, a doutora Laís, que já está há 10 anos no laboratório, já há bastante tempo, que antes de vir para cá, ela também fez um MBA na Fundação Getúlio Vargas, né, na área de negócio, de gestão empresarial. Então, ela já veio com essa bagagem também, além do conhecimento técnico que ela tinha. E ela ajudou muito nesse crescimento, né, que teve o laboratório. O laboratório hoje é um laboratório de dimensão regional, né? Não deve a muitos laboratórios. Tem gente de Serra Talhada que vem fazer exame no laboratório Maria do Carmo e Afogada em Gazeira. Sabe? Então, Laís, ela participou, não é, desse upgrade, né, desse crescimento que teve o laboratório. Então, é uma pessoa que está se preparando, né? Você está se preparando. Mas eu acho assim uma etapa difícil, né? Que você preparar a sucessão, não é? Tem uma filha, por exemplo, que não veio morar com a gente, né? Clarissa, né? Doutora Clarissa, que ela é radiologista, não é? E decidiu morar em Florianópolis, lá no sul do país.
Bem pertinho. O marido é médico também. E a gente espera que um dia, né, eles possam retornar para cá para ver se conseguem participar dessa sucessão também, sabe? Mas não é fácil. A gente já imagina assim que não vai ser fácil essa etapa, esse ciclo aí de sucessão, entendeu? Dos nossos negócios. Doutor Pedro, você conseguiu trazer ele de volta para cá, está aqui com a sua nora e tende a continuar. Exatamente, espero que sim, tá? Os filhos deles, né, já daqui a algum tempo já vão precisar estudar também, não é? Vão precisar já sair de Afogados da Engazeira, não é? E eu espero que ele faça como eu fiz, né? Fiquem afogados, né, para poder participar, né, junto da gente, a gente poder modelar essa transmissão aí, essa sucessão. Eu tenho um contador, sabe, Fábio? É um contador exclusivo. O nosso contador é um contador exclusivo do grupo. Ele faz a contabilidade das 4 empresas. E eu estou concedendo a ele um MBA em holding. Sim. Sabe? Ele está fazendo esse MBA. Eu estou pagando para ele fazer esse MBA em holding. E a retribuição que ele vai me dar disso vai ser fazer, né, uma empresa de holding, né, para controlar as nossas empresas. Essa holding, Celso, esperamos que ela irá facilitar a sucessão patrimonial, certo? Não é a sucessão de negócio, é a sucessão patrimonial. Através de uma holding, a gente acha que vai poder... Vai facilitar. Vai fazer de uma forma mais fácil. Sim. Não é a sucessão, né, dessas empresas para os filhos. A gente só falou de sucesso até agora. Teve algum momento na vida de Joseph, Maria do Carmo e das empresas que aconteceu algo que teve que pensar muito, correr atrás para resolver o problema? Celso, eu acho que a maior dificuldade nossa foi essa de fazer essa conciliação da minha vida profissional, né, do meu desenvolvimento profissional com a situação de Maria do Carmo, de ter que permanecer em Afogados da Engazeira. Eu acho que esse foi o maior desafio da nossa vida, foi esse aí, certo? Mas eu queria dizer assim, olha, nós nunca fomos agressivos, né, nos nossos negócios. A gente sempre deu passos, né, pensados, não é, planejados, não é? Nunca demos, como diz assim, tentar dar um passo além do tamanho da perna. E isso nos fez com que a gente nunca tivesse assim muita dificuldade, coisas que fizesse. Claro que às vezes, né, diminui e a gente tem que ter aquele sentimento de resiliência que é muito importante na nossa vida, em qualquer situação, certo? Mas, assim, nunca houve um desastre, né? Se a gente, né, que é público, sabe, Fábio, se você for olhar a vida do laboratório, a vida das farmácias, né? A empresa que cresceu mais rápido foi a Farmaplus, mas foi por uma situação circunstancial mesmo. Mas todas foram crescendo, né, devagar, sem dar um salto muito grande. Às vezes as pessoas me perguntam: ô Joseph, por que é que você não tem uma rede de farmácias? Não é? Acho que você poderia, né, ter, né, 20, 30 farmácias na região toda. Não sei, poderia ter acontecido isso também, sabe? Já teve, por exemplo, farmácias em São José do Egito que a gente foi olhar para, né, as pessoas, o dono oferecendo para a farmácia em Tabira, que a gente foi, né? Mas não aconteceu, né? Não foi o, né, o feeling não permitiu, né, que a gente desse esse passo, sabe? Então a vida inteira foi assim, muito comedido, né, sem muita agressão nos negócios da gente. E por conta disso, eu acho que nunca passamos um momento de dificuldade. Tá? Olha, isso aqui pode ser inviabilizado, isso aqui pode... Até esse momento nunca passamos por uma situação dessas. Graças a Deus. Os passos que foram dados, do tamanho da perna e com os pés no chão. E com os pés no chão. E uma coisa importante para isso, demais, é
você planejar, ter planejamento. Tudo que você for fazer, né, um crescimento, uma alteração de operação, alguma coisa, ser de forma planejada, pensada, entendeu? Tecnicamente, né, hoje já existe recursos tecnológicos que permitem que a gente faça as coisas já prevendo e antevendo a forma como vai ficar. E foi dessa forma que a gente sempre conduziu os nossos negócios. Sempre eu acho fundamental se planejar o que você quer fazer. Fica mais difícil de você errar. Nos dias de hoje, mais fácil de abrir uma empresa, digamos, se você fosse abrir uma nova empresa, está mais fácil para abrir essa empresa ou quando você fez esses empreendimentos era mais difícil? Vê bem, a tecnologia hoje está ajudando muito, né? Em termos de burocracia, né? Hoje é mais fácil de se abrir uma empresa. Não tem tanta burocracia, né? Tantos cartórios, tantos carimbos como existiam anteriormente. Agora, assim, em termos de desafios, eu acho que são maiores, porque a gente não sabe, vai ter tipo de empresa de serviço daqui a 5 anos que elas nem existem hoje ainda. A gente não sabe nem o que é que vai acontecer. E a gente já sente que a tecnologia influencia muito os negócios. Demais, sabe? Tanto na parte de gestão como na parte operacional. Eu vou dar um exemplo aqui do laboratório, né? O laboratório Mário do Carmo. Hoje, né, Fábio, que é da área de saúde, ele entende mais ou menos isso. Um paciente chega no laboratório e é retirado o sangue dele, por exemplo. Né? E é mostrado, ó, aqui está um código de barra com o número tal, com o seu nome, você confere, tá correto, legal. Aquele sangue ali, ele não sai dali mais para nada, entendeu? Ele vai, né, começa, né, um caminho, né, que o resultado vai para o sistema sem nenhuma etapa manual naquele sangue ali, entendeu? Ninguém toca nele, ninguém. As máquinas, né, já são interfaceadas, né, com o sistema desde, né, a captação primária, que é através daquele código ali, que ninguém vai colocar manualmente, ó, isso aqui é o sangue de Celso, que é para se fazer um hemograma, né, para o sistema saber que vai se fazer uma... Nem isso se faz. Aquele próprio código já informa tudo, né, aos sistemas, e os sistemas conversam, as máquinas que fazem o exame conversam, né, com o sistema e o resultado vai sair, vai ser emitido sem nenhuma interferência manual naquilo ali. Apenas, né, no acompanhamento, né, os técnicos, né, os biomédicos, os bioquímicos, né, apenas acompanham, né, o exame, né, e analisa o resultado, mas sem interferir nele, é tudo feito automaticamente. Então, é assim, a tecnologia veio para ficar. Veio para ficar. A gestão da Farmaplus, por exemplo, praticamente toda tecnológica, né? Sistemas ERP com vários sistemas integrados, não é? Outro exemplo de tecnologia. Depois que a gente coloca uma carga num caminhão lá na Farmaplus, entendeu? A partir dali, existe um sistema que acompanha online, né, por via GPS e tudo, todo o caminho do medicamento. Até a entrega, até ser entregue lá e o caminhão voltar, é acompanhado. É monitorado. Todo monitorado. Então, assim, a tecnologia está influenciando, né, os processos, né, de gestão operacionais. Então, eu acho que esse que é o grande desafio hoje. As pessoas têm que saberem, têm que conhecerem isso. E não se acomodar, porque também mudam com rapidez muito grande. E, de repente, um processo desse, você achando que está tudo legal, aparece outra coisa melhor ainda, mais, né, superior, mais avançada. Rápido, mais eficiente. Você tem que estar, né, tem que estar ligado, tem que estar... Aí, pela idade que Joseph tem, teve dificuldades ou não, devido já às gestões, né, e o trabalho do banco, com essa questão tecnológica? Bom, Porque com a idade que a gente tem mais dificuldade que quem está chegando. Exato. Do que seu neto, exatamente. Exemplo, né? Veja bem, eu já fui muito influenciado isso pela empresa que eu trabalhava, que era uma empresa grande, né? O Banco do Brasil era a maior empresa, né, do país, né, quando eu entrei nela. Então, aí eu já fui muito influenciado por isso, porque banco tem muita tecnologia.
eu já saí com essa cultura e eu aperfeiçoei. Eu costumo dizer, Celso, que hoje eu estudo mais do que na época que eu fazia o curso superior de administração de empresa, lá na faculdade. Por uma necessidade. Eu tenho que estar estudando permanentemente. Reciclando-se. Se reciclando. Eu preciso ver o que é que acontece. Às vezes eu saio de casa 10 horas da manhã, mas eu acordei 6. Acordei 6 horas da manhã e só saio para a empresa 10 horas da manhã. Olha, tá fazendo... Não, estou estudando, estou me reciclando, estou atualizado. Até inglês eu sinto necessidade hoje de aprender. Né? Nós estamos com um projeto, né, na PharmaPlus, dela começar a fazer importar produtos de saúde, sabe? E nas conversas que a gente tem, entendeu? Em videoconferências, entendeu? Uma boa parte é inglês. Então, até isso eu tenho que estudar hoje, né? Um velho com 65 anos. Não, velho. Não, senhor. Vamos chegar lá também. Tenho até que estudar inglês para poder conseguir alcançar, né, as evoluções que... Então, hoje tem que se estudar muito, sabe, Celso? Ninguém pode dizer assim, olha, hoje eu não preciso aprender mais nada. Eu acho que é uma das grandes virtudes do ser humano é essa capacidade de estar permanentemente aprendendo. O legal a gente tem que aprender todo dia. O legal de escutar a sua história, e isso deixa a gente vibrante, porque assim, você vem contando a sua história e em determinado momento, quando você se aposenta, você dá um upgrade, dá um boom. Então muitas pessoas nesse momento eles param. E você, muito pelo contrário, consegue vislumbrar uma possibilidade de crescimento, não só a nível de profissão, mas que isso me parece que leva você a ter um crescimento pessoal também maior, como você fala. Eu preciso aprender inglês. Então, isso assim, é muito legal porque mostra que mesmo com a avançada da idade, a gente pode se tornar uma pessoa, digamos, jovial, né? No dia a dia, com acesso à tecnologia. Então, isso é bem interessante. É mais ou menos por aí? É exatamente assim, eu poderia, né, como eu disse, o Banco do Brasil, né, a Previ, é um fundo de previdência que oferece uma aposentadoria que você poderia ficar tranquilo na sua vida. Mas nós não conseguimos fazer isso, não conseguimos ficar, porque cada vez a gente quer fazer mais, não é? Cada vez a gente quer se envolver mais, né, com o desenvolvimento das coisas. E isso, né, dá uma qualidade de vida muito grande, né, a nossa vida, né? Você não sente vazio. Olha, eu não tenho nada para fazer hoje, eu não tenho o que. Eu cada vez eu tenho mais conteúdo na minha vida porque eu me envolvo com as mudanças, né, e as evoluções, principalmente tecnológicas que acontecem. Uma curiosidade, na minha família, né, a primeira, só para também corroborar o que você disse, na minha família, a primeira pessoa que comprou um smartphone fui eu. Tá vendo? Eu sou ligado que podia ter sido meus filhos, podia ter sido Clarissa, podia ter sido Pedro Henrique. Fui eu que comprei o primeiro smartphone da minha família, quem comprou fui eu. Em relação, por exemplo, as suas empresas estão pensando em admitir alguém. Essa questão de o colaborador que está prestes a entrar na empresa, ele apresentar um currículo desse tipo de conhecimento, facilita a entrada dele nas empresas? Facilita. Porque nas empresas, né, cada departamento, cada setor tem um perfil, né, de admissão. E nós temos uma empresa, né, uma empresa que ela é de Serra Talhada, que ela cuida do recrutamento e da seleção e do desenvolvimento, né, dos nossos colaboradores. Então, se nós estamos precisando de colaborador para o televendas da PharmaPlus, por exemplo, então essa empresa ela vai recrutar pessoas com qualificações para esta função, certo? Então, daí que entram pessoas diferentes. Aí o interessante também que eu tenho a dizer sobre isso é que, embora essa seleção seja feita tecnicamente por uma empresa que usa metodologias técnicas, tudo, mas Maria do Carmo nunca deixou entrar uma pessoa no grupo, um colaborador no grupo, sem ela entrevistar pessoalmente. Ela conhece
todos os 110, 115 funcionários que trabalham no grupo, porque ela conversou, quando entraram na empresa, ela teve uma conversa com cada um. É muito interessante isso também. É o feeling, né? É o feeling. Sentir. Sentir. Eu lembro que em algum curso de gestão que eu fiz, e isso me fez lembrar isso, esse gestor dizia o seguinte, sempre quando você contratar alguém, mesmo usando todos os critérios técnicos, não deixe de escutar o seu sexto sentido. E hoje, escutando Joseph falar, é muito interessante. É verdade, é verdade. Segura aí. Você fala sobre esse assunto logo depois. Nós estamos aqui com mais um episódio do Nortecast, hoje entrevistando o Joseph e, naturalmente, nós chamamos a sua atenção para que você esteja antenados com os nossos colaboradores. O Ali Filmes, o melhor filmmaker da região, está conosco, tem um estúdio espetacular e você pode agendar com ele e vir fazer o seu trabalho no estúdio do Ali Filmes. Pensou em imagem, é com ele, não pense diferente, porque o cara entende tudo em relação à tecnologia de filmes, é isso aí. E temos também Salvador Implantes, é isso aí, implantes, pensou em implantes, Salvador Implantes. Fica ali na Padre Carlos Cotar, Padre Carlos Cotar, olha aí, travou. Ô, Guilherme. 62. E o Ponto do Açaí, que fica na Rua da Câmara e também com outra loja na Avenida Rio Branco. E contando também agora com a... Valério Construções? Isso, pode falar, pai. Valério Construções? Valério Construções, que fica ali na Antônio José de Lemos. Dona Ilma e o Marcelo estão lá esperando por você e tem sempre uma promoção. Você chega lá e diga qual o produto que está em promoção. Você vai ver que tem sempre algo em promoção na Valério Construções. Pois é, passa lá e a gente com certeza vai ficar feliz porque você vai comprar pelo menor preço da cidade na Valério Construções. Isso, é isso? Não. Agora repete a pergunta para ele sobre esse lance aí. Na verdade, duas perguntas se emendando uma com a outra. Né? Essa do feeling, né? do faro do empreendedor, de conseguir trazer para a equipe essas pessoas, mesmo tendo o advento da tecnologia dessas empresas. E a outra pergunta também nessa sua caminhada, principalmente quando você entende que é um novo ciclo de agora avançar com as empresas, existiam pessoas próximas ou não que, em vez de te alavancar, de dizer, é isso mesmo, Joseph, é isso mesmo, Maria do Carmo? Não. Foram pessoas que disseram, não, isso não vai dar certo. Existiu um momento de pessoas que foram contrárias a esses projetos? Não, Fábio, nunca tivemos assim. Eu acho que a gente tem um relacionamento muito bom, sabe? As pessoas que fazem parte, né, da nossa vida, não é, sempre foram, né, pessoas que ajudaram, né, que apoiaram, não é, os nossos projetos, e nunca tivemos assim alguém que colocasse obstáculo. Os obstáculos que nós tivemos foram as coisas naturais mesmo, né, que, né, às vezes questões financeiras, por exemplo. Você tem um projeto, não é, que não cabe, não cabe dentro do seu financeiro, por exemplo. Então você tem que adaptar, tem que refazer, né, o seu plano de negócios e adaptá-lo àquilo ali. Por exemplo, nós estamos agora com esse projeto da importação. É uma coisa bastante complexa, né? Já faz, acho que uns 3 ou 4 meses que nós estamos com esse projeto e provavelmente vamos passar mais 6 meses para frente para poder fazer a primeira importação. E temos que conversar com gente que não conhecemos, através de videoconferências, com gente de outros países também temos que conversar, com consultorias diferentes, consultorias na área de regulação, consultoria na área de comércio internacional. Então são coisas novas, né, diferentes, que estamos aprendendo, mas que as dificuldades são as dificuldades do negócio mesmo, sabe? Ninguém nunca tentou interferir negativamente nos nossos projetos, não. Nem mesmo assim, por exemplo, dentro de casa, às vezes tem parentes, né? Tem pais, tem filhos, né? A gente sempre fomos, eu e Maria do Carmo, sempre fomos muito apoiados,
né, tanto pela família como pelos amigos. Importantíssimo. Como pelos amigos. Sabe? 40 anos do laboratório. A história, a gente já viu aí no início como é que surgiu, a compra do laboratório. Felizmente os cabas brigaram lá e caiu no seu colo o laboratório. Então vamos para frente. A Maria do Carmo Diagnóstico completa 40 anos no próximo dia 13. Quais são os desafios para o futuro? São grandes, né? São muitos. É um desafio. A gente tem um projeto de futuro muito interessante, né, para o laboratório, que é a nossa filha, que é a Laís, doutora Laís. Né? Ela, como eu já disse, ela está há 10 anos no laboratório e nós imaginamos que ela vai ser a continuação, né, daquela dedicação e empenho que Maria do Carmo teve durante, né, esses 40 anos. Eu sou, assim, um grande admirador de Maria do Carmo, porque o laboratório é como se fosse a cara dela, sabe? É como se fosse a personalidade daquela coisa perfeita, perseguindo permanentemente aquela perfeição, uma dedicação que eu nunca vi daquela forma. Então, eu imagino que Laís vai ser essa continuação. Por isso que eu acho que o laboratório tem assim, uma vida longa, um futuro ainda muito promissor, né, por conta dessa sucessão, sabe, Fábio? Que eu acho que essa aí já está bem encaminhada. Vocês são perfeccionistas. A Laís também, é? A Laís também. E nesse ciclo, né, nessa etapa, né, dos 40 anos, né, a gente já pensa mais seriamente nessa situação. Né? Como eu disse, a idade de 65 anos já é uma idade já. E a gente já pensa nessa possibilidade de cada vez mais, né, Laís ir assumindo responsabilidades, né, e também, né, participando mais das estratégias, né, que o laboratório tem, né, para a sua continuidade. Estamos num momento muito importante, que é o aniversário, né, dos 40 anos. Foi a primeira empresa nossa, a primeira empresa do grupo, os 40 anos, né, que nós estamos comemorando. Eu, assim, estou apoiando muito, né, essa organização, essa celebração, por conta de parecer a história de Maria, a história do laboratório parece muito com a história de Maria do Carmo. Então, celebrando os 40 anos do laboratório, né, e os 40 anos de dedicação, né, que Maria do Carmo deu ao laboratório. Então, a programação, assim, eu acompanho, né, e apoio muito, porque eu acho que está no momento da gente reconhecer esse trabalho de Maria do Carmo. Eu vejo assim, eu olho para você e eu vejo sempre Maria do Carmo junto. Eu olho para Maria do Carmo e vejo José junto. É um negócio, eu cresci, né, podemos dizer assim, praticamente junto com você. Não éramos amigos de infância, mas... Morávamos até próximos, a gente morava. Mas vi a trajetória e sempre que me lembro de você, Maria do Carmo está junto. Inclusive, quem é mais chegado e da época a trata como Bahia e não como Maria do Carmo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, tem muita gente nos tempos de hoje que alguém diz assim, Bahia. Quem é Bahia? Não é? Na verdade, fica voando. Aí só vai lembrar quem é Bahia, quem vivenciou, né, esse tempo que vocês namoraram, que estudaram juntos, a coisa toda. Então, é uma coisa que está ligado. E esses preparativos para esses 40 anos, né, vai fazer com que as pessoas de hoje possam ver mais ainda essa ligação do casal? Olha, eu não sei, pode ser, sabe, Celso? Pode ser porque vai ter publicações, né, que vão fazer referência à nossa história também, sabe? Eu imagino que possa reforçar, né, essa imagem que você tem, sabe? Mas eu acho que eu não posso. Vai ter programações públicas, né? A gente vai querer atingir pessoas de todas as idades, né? As pessoas que, como você, conheceu a gente lá do início, como também os jovens, né? Que possam conhecer, né, o trabalho que nós fizemos e até que sirva também
como é o propósito de vocês aqui, que até que possa servir de exemplo, de ver aquela história e dizer, olha, isso é possível fazer, sabe? Então, a gente está fazendo uma programação que também possa atingir o público de uma forma geral, entendeu? Vai ter endomarketing também, né, atividades específicas para os colaboradores, né, para reconhecer que nós só chegamos onde chegamos com as pessoas que trabalham com a gente, né? E pode ser que no final de tudo isso, essa imagem da gente estar sempre juntos, né, possa ser reforçada e ampliada, divulgada, digamos assim, né, para o conhecimento das pessoas. Nestas comemorações haverá um momento em que, além dos colaboradores, o cliente e as pessoas amigas vão participar? Sim. Vai ter atividades, né, que vai ser aberta mesmo e convidado o público em geral, feito em praça pública, né, para que todas as pessoas que quiserem, né, possam ter a oportunidade de usufruir um pouquinho, né, da programação, né, que o laboratório está fazendo para comemorar esses 40 anos. O laboratório está sendo repaginado. Calçada nova, fachada nova, interior também todo novo. E aí, com esses preparativos, é exatamente para alavancar esse novo período, essa nova etapa do laboratório? Tudo isso faz parte, né, do planejamento da comemoração dos 40 anos do laboratório. Essa repaginação que está sendo feita, entendeu? Nas lojas, não é? No laboratório, no prédio, né? Uma visão diferente do prédio. Isso tudo já faz parte da programação. Isso foi começado, né, para concluir coincidentemente com a programação final da comemoração dos 40 anos, né, do laboratório. Tem um slogan muito forte e vocês tendem a mudar esse slogan? Não, assim, o sentimento nosso, sabe, Celso, é que principalmente o laboratório, né, que ele é o sentimento de cuidar das pessoas. Então, eu acho que esse slogan é o mais forte que a gente poderia apresentar, reforçá-lo, né, nessa comemoração dos 40 anos, é dizer, né, que o laboratório continua ainda muito empenhado em cuidar muito bem das pessoas, da saúde das pessoas. Esse é um detalhe. Quando esse slogan ele aparece, esse cuidar bem, geralmente você se sente integrado à empresa, né? Exatamente. Sente integrado, sente-se parte importante da empresa, não só um cliente, não só alguém que compra, mas alguém que faz parte disso, que vivencia isso e que sente uma preocupação da empresa para com ele, não somente a questão business, mas também a questão de tratar essas pessoas, como gente que necessitam naquele momento de um atendimento diferenciado. Exatamente. Já teve comemorações, por exemplo, me parece que na comemoração dos 25 anos do laboratório, né, o slogan foi: você faz parte da nossa história. Né? E quando a gente, né, 15 anos depois, né, diz que a gente permanece, né, cuidando da saúde, tendo cuidado com as pessoas, nossa missão é cuidar das pessoas, eu acho que é uma coisa parecida, é uma extensão, né, daquele mesmo slogan de 15 anos atrás, né, de que as pessoas também fazem parte da história. Alguma pergunta? Não. O laboratório está aqui, completando esses 40 anos, farmácia, também tem o seu tempo, aí vem a clinical, distribuidora, e isso tudo é em tempos diferentes, completando datas novas. Mas quando a gente vê essa comemoração, a gente não consegue desligar esses demais empreendimentos do que está completando 40 anos, que é no caso o laboratório. Que depois vem as farmácias, depois vem a distribuidora e a por clinical, último o clinical. Não é? Então, na verdade, as datas são diferentes. Como é que diz? Completa anos e menos anos, um do que o outro, diferente. Mas não tem como você separar. Eu não sei se você tem essa mesma visão. Eu tenho essa visão que não dá para separar essas empresas que vocês criaram, porque tem um DNA.
de Joseph e de Maria do Carmo. Exatamente. Você vê dessa forma? Exatamente. Eu vejo da forma que você está descrevendo também, sabe? Internamente, não é? Internamente a gente faz, né, as celebrações, né, por exemplo, a farmácia, quando completa o grupo que compõe, de colaboradores que compõem a farmácia, né, a gente faz as comemorações também da Farmaplus, né, do Clinical, mas a coisa pública nós utilizamos, né, a data do laboratório, que é a primeira empresa, né, que é a empresa mãe do grupo, né, para quando queremos tornar público, né, essas comemorações, essas celebrações, a gente usa mais a data do laboratório. Mas é claro, como você diz, eu também vejo dessa forma. A gente fala do laboratório, mas vem logo a imagem da farmácia, né, vem a imagem do Clinical Center, né, e da Farmaplus também. Em relação à distribuidora, 2023 está às portas. O que a distribuidora que está no top 5 no estado de Pernambuco pensa em termos de inovação para esse ano de 2023? Muita coisa. Nós, inclusive, já houve divulgação aí na imprensa que recentemente nós conseguimos, né, alcançar um sonho que era da empresa. Nós trabalhávamos já há 2 anos, né, preparando a empresa em termos de qualidade de processos para pleitear um título, uma certificação junto à Anvisa Federal, que é uma certificação de boas práticas, né, de armazenagem e distribuição de medicamentos e produtos hospitalares. E recentemente, há um mês atrás, né, nós conseguimos, né, esse sonho foi publicado, né, do Diário Oficial da União, a certificação da Farmaplus. Parabéns. Né? Isso nos trouxe uma satisfação muito grande e motivação. Né? Olha, se a Farmaplus está sendo reconhecida pela Anvisa Federal de que o seu trabalho e seus processos estão dentro de um padrão de qualidade, né, que é exigido pela saúde pública, pelo Ministério da Saúde, nós estamos no caminho certo. Então, isso nos motiva, sabe, Celso, a ter mais projetos. Né? Esse, por exemplo, da importação, entendeu? É um projeto importantíssimo, né, que nós estamos, né, em andamento, né, que provavelmente só vai começar mesmo em 2023, mas é uma visão de futuro, né, da Farmaplus. Nós estamos recentemente agora fazendo uma substituição do nosso ERP, pensando exatamente nesse futuro da Farmaplus. Vai ser uma ferramenta tecnológica mais avançada do que a que nós temos atualmente. A atual, ela atende à nossa necessidade atual, mas nós estamos olhando para o futuro. Olha, daqui a 1 ano, será que essa ferramenta ainda vai atender o que nós estamos, né, se propondo a fazer? E já estamos fazendo essa substituição, essa alteração. Fechamos o negócio essa semana. Não é? Esse resto de ano vai ser de implantação desse novo ERP com várias ferramentas, né, bastante avançadas que vão facilitar muito, ainda mais, né, a operação da Farmaplus em 2023, visando, né, o futuro cada vez mais promissor daquela empresa. Sabe? No complexo de saúde, assim, que quando a gente analisa as empresas, é um complexo, né, de saúde, e você já frisou aqui muito bem que passa para os seus colaboradores de que vende saúde. Então, se vende saúde nesse complexo, o que é que vocês imaginam para o futuro? Abrir outras empresas, permanecer com as mesmas e fazer com que elas sejam expandidas para a região do Pajeú? Celso, assim, eu pessoalmente, sabe, eu já acho assim que eu estou muito ocupado. Eu trabalho, como eu disse a você, eu me acordo 6 horas da manhã, faço uma academia até 7 horas e a partir dali é trabalho. Eu começo a trabalhar em casa, a estudar, sabe? E normalmente o meu expediente ele se termina às 19, né, 7, 7h30. Eu já acho assim um expediente. Eu trabalho de segunda a sábado. Né? No sábado até meio-dia, né, eu estou ainda envolvido fazendo visitas nas empresas. Então, eu acho assim já uma carga de trabalho já muito grande, entendeu, para a gente. Então, assim,
em abertura de novas empresas, o único projeto que nós temos é esse da importação, da importadora, certo? Eu não imagino, por exemplo, pode ser até que aconteça, abrir filiais da farmácia, por exemplo. Vai abrir filial, eu já imagino assim, que a gente não abriria filial da farmácia dos municípios em cidades menores do que Afogados da Engazeira. Se a gente tiver que ir com esse projeto, a gente vai para cidades maiores. Iríamos daqui para Serra Talhada, por exemplo, para Arco Verde, talvez para São José do Egito, mas não em cidades menores, tá? Mas isso teria que acontecer sem um esforço muito grande, uma coisa que já fosse, né, acontecendo de forma natural, certo? Sem haver aquela necessidade da gente estar se empenhando, né, bastante, né, temando. Eu acho, né, e eu percebo que Maria do Carmo também já sente um pouquinho isso, que nós já estamos com a carga, né, de ocupação já suficiente, entendeu? Para a gente fazer a caminhada final. A não ser que os sucessores, né, provavelmente, normalmente, quando chega uma cabeça nova nas empresas, né, querem fazer exatamente essa expansão. Né, essa expansão. Aí seria já uma nova geração, eu imagino. Um ombro novo para carregar. Né? Para carregar isso aí. Hoje eu tenho observado que nas suas empresas você tem colocado pessoas para gerir em algumas áreas e essas pessoas elas são bastante disciplinadas em relação ao que ocupam dentro da empresa. Você já teve algum problema com um colaborador, por exemplo, ciumento, por não ter galgado o êxito em determinada função? Sim ou não? Celso, é interessante você falar isso porque o seguinte, quando nós fazemos, né, a estrutura organizacional de nossas empresas, por exemplo, você veja, numa farmácia nós temos estrutura organizacional, temos cargos, não é? E isso é para incentivar que as pessoas, né, se sintam donas, não é, daquele negócio. E oferecemos, inclusive, me parece, o que me dizem é que as únicas empresas, né, privadas, não é, de Afogados da Engazeira que paga participação em resultados são as nossas, não é, que a gente não conhece nenhuma outra que pague participação. Então, nós trabalhamos com estrutura organizacional e com metas. Cada colaborador nosso, ele tem um caminho conhecido. Não é? Olha, eu tenho que entregar este resultado diariamente, semanalmente, mensalmente, no final do exercício, no final de um ano. Essa empresa ela tem que apresentar estes resultados, né, que foram apresentados, né, no exercício anterior. Em dezembro, a gente faz o planejamento estratégico de cada empresa dessa. Olha, a farmácia vai o quê? Quando chegar no final de 2022, ela vai apresentar estes resultados aqui. E toda a equipe tem conhecimento disso e trabalha com esse objetivo. Tem uma meta, tem uma direção, né, a ser alcançada. E quando isso acontece, essas pessoas são reconhecidas, né, com um percentual do lucro, né, que é dividido para toda a equipe. O lucro, né, não fica só para os proprietários, mas uma parte dele é distribuída com os colaboradores, porque eles fizeram, né, o que foi planejado. O planejamento estratégico foi feito pela direção, foi alcançado pelos colaboradores. Então, isso, né, faz com que, né, na sua pergunta, ter ciúme, não existe. Às vezes tem pessoas que não conseguem alcançar, né, e entregar esses resultados. Esses, naturalmente, né, eles são eliminados. São eliminados. Às vezes eu digo o seguinte, olha, no convívio social, na organização social e empresarial, a gente pode aplicar perfeitamente a lei de Charles Darwin, entendeu? Da seleção natural. A seleção ela vai sendo feita, sabe, Celso, naturalmente. Não é com nenhuma... Eu mesmo, né, por cultura, né, eu não gosto de perder colaborador. O colaborador só sai da nossa empresa se for em última situação. Mas a gente não pode deixar de saber que a lei de Charles Darwin, a seleção natural, entendeu? Ela é feita também não só da natureza, mas também nas organizações sociais. Ela acontece perfeitamente, sabe? Então, ciúmes não existe, tá?
porque cada um tem uma meta, né? Tem uma direção a se seguir, e se não alcançar, é problema dele próprio, não é porque o outro está competindo, né? Não tem outro colaborador competindo com a função dele. Disciplina. Disciplina. Tem sido exigido dentro das lojas? Muita. É uma base de tudo é a disciplina. São dois princípios básicos, né, que a gente persegue. É a honestidade e a disciplina, sabe? Se faltar honestidade, eu acho que não tem como se trabalhar com alguém, não é, que não preze pela honestidade. E a segunda é a disciplina, que é importante até na nossa vida pessoal. Entendeu? Normalmente, quando a gente tem uma disciplina pessoal, a gente leva isso para o trabalho também. E é fundamental. Entendeu? Sem disciplina, entendeu? Prejudica todas as demais qualidades. Então, é uma base que nós temos. Ó, honestidade e disciplina você tem que ter. Uau. É isso aí, Fábio? Isso mesmo. Estamos aqui entendendo, né? É importante você que está escutando a gente ver essa questão do planejamento estratégico e entender como é que uma empresa cresce, porque as pessoas acham que simplesmente é um mero acaso, as coisas acontecem num passe de mágica. Não, existe um caminho, existe um caminho a ser percorrido, existem processos, etapas que precisam ser galgadas, vencidas. Não é isso, senhor Joseph? Ok. Em relação ao centro de diagnóstico, teremos assim algo novo, né, que pode acontecer em breve, alguma novidade no centro de diagnóstico? Nós estamos trabalhando muito, né, nessa programação, né, da comemoração, certo? Nós vamos participar de um congresso que vai ter em outubro, né, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que vai ser lá em Florianópolis, não é? É quando a gente vai começar a retomar, não é, os projetos, né? Porque é assim, a gente não para, sabe, Celso? É uma área que, né, que se evolui com uma rapidez enorme, tá? A cada congresso que a gente vai, a gente está vendo coisas novas que tem que ser trazidas. Por exemplo, né, eu acho, né, no último congresso, nós compramos um equipamento, né, americano que facilita a coleta, não é, de sangue, não é, onde você tem a distância, né? Esse equipamento ele mostra a distância, né, dos vasos de formas assim bem precisa, sabe? E deve estar chegando, faz parte também dessa comemoração dos 40 anos. E é apenas um exemplo de que a cada congresso que a gente vai, que vai 2 por ano, né, relacionados com o laboratório, a gente está sempre vendo novidades, tá? Não só na área de equipamentos, mas também na área de gestão, né, de comportamento. Então, é assim, é uma evolução muito grande na área de... A gente tem visto muita gente que passou aqui em determinados ramos, sempre fala dessa questão de feiras, no seu caso, desses congressos. E aí, diante de tudo isso, a gente vê que há uma evolução quando você interage. Com a globalização, essa interação, ela tem que acontecer? Ela acontece. Globalização é uma coisa muito, muito antiga, né? Uhum. As companhias, né, holandesas, né, que fizeram, né, as explorações marítimas, aqueles eram empresas globais. A da Holanda, né, a de Portugal, eram empresas globais, né, que inclusive trocavam conhecimentos com a Itália, né, com a Espanha, né, para ver, vamos somar conhecimentos para ver como é que a gente consegue explorar e se chegar a descobrir até a América, né? Então é uma coisa antiga e que, no meu ponto de vista, né, embora haja contestações, por exemplo, hoje eu estava lendo alguma coisa, não é, que, olha, para onde vai a globalização? Será que vai ter um percalço agora? Será que vai haver mais contestações sobre essa globalização que nós conhecemos, né, financeira, de conhecimento, de comportamento, de cultura, de compra, de venda, compras, de venda, né, de comércio, tal. E está passando por um questionamento, neste momento agora está passando por um questionamento no mundo por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia e de vários outros fatores, né, que
está acontecendo no mundo, mas eu, pessoalmente, eu acho que é uma tendência natural. Tudo tem que ser compartilhado, tudo tem que ser conhecido, não é? A gente, né, como acho que você, não sei se foi fora, né, você disse que a gente de vez em quando viaja, acho que foi Fábio que falou, né? E realmente, né, a gente viaja, né, conhece alguns países até, né, de mais distante, não só a Europa nem Estados Unidos, e a gente percebe, Celso, que um valor comportamental de observação nosso aqui, que a gente pensa que é do interior de Afogados, da Engazeira, ó, isso aqui é uma coisa nossa. Você chega em Moscou, por exemplo, as pessoas têm aquele mesmo sentimento, aquela mesma... Entendeu? Então, a coisa é global, as pessoas já se relacionam, né, de forma global. Eu, pessoalmente, eu acho que não existe, né, possibilidade de haver um retrocesso, embora esteja sendo discutido neste momento essa possibilidade. Mas eu não vejo que haja, né, retrocesso nesse processo de globalização que é muito antigo, né? Isso mesmo. Pode tentar, Fábio. Eu estou aqui só escutando o Joseph falar, então é muito conhecimento, muita bagagem. Não me vem muita coisa a perguntar. O que me vem é mais para beber e tentar aplicar e querer que você que está assistindo a gente também possa beber dessa fonte e aplicar no seu dia a dia. A gente fica assim impressionado, por exemplo, é uma história de 40 anos. E o que me impressiona são pessoas, e eu quero falar diretamente para quem está assistindo e tem um projeto e quer empreender, é que as coisas não acontecem como um passe de mágica. Nós estamos aqui conversando com um empresário que está trabalhando há 40 anos, só com um laboratório. E isso envolve desde a sua área intelectual, de estudo, de aprendizado e tal. E muitas vezes você tem medo de tirar do papel o seu empreendimento exatamente porque você não estudou bastante aquilo que você quer fazer. Ou talvez você acredite que existe Papai Noel, né? Que a mágica acontece quando você diz eu vou fazer. E na realidade não é assim. Tem planejamento, tem trabalho, tem conhecimento, tem busca e tem perseverança. É uma das coisas que eu gostaria que José falasse, era exatamente sobre perseverança. Perseverar nesse negócio foi a chave para esse sucesso? Muito importante, Celso. Você ter convicção do que você quer fazer, porque existem os obstáculos, né? E se você tiver convicção e perseverar, entendeu? Ser determinado no que você quer fazer, isso é fundamental em qualquer negócio. Eu acho que são duas coisas, né? Você conhecer, né, o que você quer fazer. Se você quer empreender, não é? Você escolha algo que você conhece e que você gosta, não é? E, em segundo lugar, se você conhece isso, você tem isso, eu conheço isso, eu gosto disso, eu amo isso, eu sou apaixonado por isso, qual é o segundo passo? É colocar em execução e perseverar, tendo certeza que você vai encontrar dificuldades. Em tudo que a gente faz, existem dificuldades. Agora, se você tiver determinação, né, e perseverar no que você quer alcançar, é a chave do sucesso. Deus. Sou religioso, muito religioso, né? Por conta da minha família. Quando eu vim, né, quando meu pai veio para Afogados da Engazeira, que eu falei aqui no início da conversa, não é? Na minha cidade lá, eu mesmo pequeno, mas eu já ia para a igreja e gostava muito de... Aí quando cheguei aqui, aí disseram, olha, você não quer permanecer não indo para a casa de Padre Antônio, para você, talvez você tenha essa vocação, não é? Mas não era a minha vocação, não era essa, mas acredito... Minha vocação era Maria do Carmo. Era Maria, depois que conheci ela... Mas assim, eu acredito muito em Deus, tá? Eu acho que isso nos dá um conforto muito grande. Pode se questionar muita coisa sobre Deus, né? Mas eu tenho essa convicção, né, de que Deus, né, nos ajuda e dá qualidade, quando eu perdi meus pais, sabe, Celso, e foi assim próximo do outro, foi um em julho, né, e o outro logo em outubro, eu passei por um momento de muita reflexão na minha vida, sabe? E aí eu tive a convicção, né, quando eu perdi, que a vida é tão curta,
entendeu? Olha, meus pais, né, quando eu nasci até agora, isso não é quase nada, não é quase nada. E há duas convicções que eu vi, que a vida é muito curta, entendeu? Que a gente tem que aproveitá-la, né? E que a vida é um presente de Deus. Uau. Sabe? É um presente. Eu tenho convicção que isso que nós vivemos aqui, esse contato que nós temos com a vida física, isso é um presente que só Deus pode dar a gente, tá? Depois a gente vai voltar, né, para Deus, né, para a vida espiritual, passando por um presente desse dado por Deus. Tenho muita convicção disso. Eu me sinto confortável, né, com a minha crença, com o que eu acredito, né, que vem da cultura mesmo de meus pais. Agora ficou uma pergunta no ar. Tu é paraibano? Sou paraibano. É que ele falou de uma cidade aqui, na Paraíba, e veio morar aqui. Eu disse, onde é que José deve ter nascido? Na Paraíba. Ficou implícito, mas é paraibano. Exatamente. Eu nasci na cidade de Juru, né, que fica perto aqui da fronteira. Perto. Meus pais são de Juru e vieram para cá em 1966. Eu tinha 8 anos de idade. Não tem ideia de empreender lá, não? Não. Inclusive, eu conheço muito pouco, porque eu retornei pouco na minha cidade depois que vim. E conheço muito pouco a minha família, né? Não me relacionei com a família de meus pais, sabe? Tenho família em São Paulo também, com pouco relacionamento. Depois que meus pais morreram, eu consegui fazer uma reunião com minha família em São Paulo, lá em Santo André, entendeu? Para a gente conversar um pouco. Fiz essa vez já, né? Meus pais morreram em 2013. Né? Logo em seguida eu fiz isso, né? Isso já faz o quê? 15 anos, e depois não voltei a ter contato assim, presencial com essas pessoas. Então eu não tenho muito relacionamento com minha família lá na Paraíba. Felizmente ou infelizmente? Acho que infelizmente. Né? A gente perde, eu perco com isso, sabe? Eu passei muito tempo morando fora, né, no Banco do Brasil, né, eu fiquei 33 anos, né, rodando, não tinha tempo para isso, e depois desse intervalo de tempo eu não consegui mais retornar esse contato. Josi, para encerrar, que recado você daria agora para as pessoas que estão em mente em abrir uma empresa, em focar no empreendimento? O recado que eu daria, Celso, é o seguinte, é que hoje existem muitas ferramentas que ajudam a gente a elaborar um plano de negócio. Tá? Hoje tem muita coisa, tem muitos recursos, né, para isso. O que você precisa é saber que empreender não é coisa específica, que todo mundo pode, qualquer pessoa pode ser um empreendedor. Entendeu? Basta que você, como eu disse aqui já antes, você escolha o que você gosta, o que você acha que sabe fazer, você tem que amar isso e depois, né, de forma planejada, planejamento é fundamental. Aí num planejamento você vai colocar, né, recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, né, visão de futuro, que é importantíssimo. Olha, onde é que eu quero chegar? Qual é a minha visão de futuro para o meu empreendimento? Como é que eu enxergo ele daqui a 5 anos? Planejamento de longo prazo é fundamental. A gente não pode ser muito imediatista. Olha, eu vou empreender para daqui, logo em seguida, começar a ter benefícios. Não, tem que ter um planejamento de longo prazo, que às vezes a gente tem essas dificuldades, né? E precisa ser perseverante para que a gente alcance esse objetivo de longo prazo. Então, eu acho que seria isso. Saber que qualquer um tem capacidade de empreender, escolher o que sabe fazer, o que conhece, ou o que gosta de fazer, elaborar um planejamento, tem que ser planejado, uma coisa não pode ser aleatória, nada acontece aleatoriamente, e ter perseverança, conseguir, não é, manter-se na direção do seu objetivo. Eu diria dessa forma. Muitos empreendimentos em relação à farmácia chegaram a afogar na engazeira. Atrapalhou em alguma coisa a farmácia dos municípios? Não. Quando eu olho assim para trás, né, existiam muitas farmácias que hoje não existem. Então, quando eu olho, né, de 1990 para 2000, faz 32 anos, né, as farmácias têm 32 anos, a matriz, né?
Se, quando eu olho há 32 anos atrás, as farmácias que existiam naquela época, nenhuma existe mais, só a farmácia dos municípios, certo? Por que isso? Por conta dessa questão que eu digo, olha, a gente tem que estar renovando, tem que estar se atualizando, inclusive fisicamente, como eu te falei anteriormente, né? Até a parte física tem que ser renovada, você não pode estar olhando aquela coisa daquela mesma forma a vida inteira, certo? Então, isso é que faz, né, que a gente tenha essa sobrevivência, essa sustentabilidade, sabe? Eu não sei se você falou isso em relação, por exemplo, chegou um empreendimento grande, né, que é um grupo grande, que é a farmácia Pague Menos, mas isso faz parte do mercado. Você não pode, né, não pode achar que isso é uma ameaça intransponível para... Ajuda, né, a crescer. Ajuda a crescer, entendeu? Nos dá mais força, entendeu? Não é isso que deve abater, não é tanto com relação a farmácias, né, como qualquer outro empreendimento. Olha, vamos fazer... eu digo a meus colaboradores que a gente tem uma vantagem competitiva muito, muito importante, entendeu? Que é conhecer, né, que é conhecer a nossa cidade, a nossa comunidade. E ser conhecido. E ser conhecido também. E o segundo é que a gente culturalmente já sabe que a maior vantagem competitiva nossa é saber atender bem as pessoas. Entendeu? Não é só ter o produto, não é só ter... Se você tem o produto, você tem o preço, mas se você não conseguir atender bem, ter empatia de conhecer o sentimento do nosso cliente, entendeu? Você não vai... E isso é uma grande qualidade que eu tenho da minha equipe, entendeu? Meus colaboradores, eles conseguem, hoje já é até culturalmente, né, incutido por eles. Tem que ter atendimento. A nossa diferença, a nossa vantagem competitiva é atender bem os nossos clientes. Inclusive, as pessoas que gerem as farmácias, elas conhecem as pessoas pelo nome. Eu já tive a oportunidade de ver elas tratando o cliente pelo nome. Isso gera a empatia, gera a ideia de que me conhece, né? Eu conheço e não guardou meu nome, né? Então eu tenho importância para essa pessoa, para esse empreendimento. Isso gera também essa coinonia, né? Essa cumplicidade, né? Exatamente. Então, diante disso, as empresas que chegam são só empresas, né? Está empregando pessoas daqui, mas que não tem esse relacionamento de conhecimento com quem está aqui. Com a comunidade local, né? Exatamente. Ontem, né, coincidentemente, né, eu assisti, né, uma live do CFO da Pague Menos. Não é? Ele fazendo, porque empresas que têm ações, né, no mercado, na bolsa, elas têm a obrigação de estar sempre ser transparente, né, e sempre estar prestando conta da sua situação financeira. E ele estava fazendo uma live sobre o segundo trimestre, certo? E eu, né, como é do meu ramo, né, eu fui, né, ver essa live dele, certo? E no geral, a missão, os objetivos são parecidos, só que numa dimensão bem maior. Sim. Entendeu? Mas o que a farmácia dos municípios quer alcançar é que a Droga Raia quer alcançar, sendo que é outra dimensão, né, outra estrutura, né? Bom, João, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa e parabenizar o empreendimento, a você e a Maria do Carmo, seus filhos, e que logrem êxito sempre e que haja continuidade dessas empresas aqui na nossa região. Fico muito grato por sua participação aqui com a gente. Eu agradeço, Celso, também, né? Agradeço a vocês, né? O Fábio foi quem me trouxe essa ideia de também ter tido essa oportunidade, e me sinto muito honrado, né, de ser reconhecido por vocês, né, que numa conversa, né, como essa a gente possa contribuir de alguma forma para os objetivos desse Nortecast, que é a missão de vocês, né, que eu acho muito interessante. Para finalizar, eu queria que você olhasse para a câmera e desse um recado para quem quer empreender, mas algo que venha do seu coração. Gente, eu acho que eu já falei aqui, né, que todo mundo tem capacidade de empreender. Então, não prenda o seu sonho, tá? Alimente ele,
não é? E vá em frente, não tenha medo, porque os desafios, né, eles existem exatamente para nos motivar mais ainda a alcançar os nossos objetivos. Vá em frente. É isso aí. Estamos aqui e para o próximo, fique ligado, porque será um bom programa também. Valeu!